Boa noite. Este que vos fala, há pouco menos de 20 anos, não era católico. E minha própria conversão, eu lhes asseguro, que já foi uma demonstração mesma de um dos princípios do tomismo. Se fazemos algo de bom, isto se deve, em última instância, a Deus mesmo. E se fazemos algo de mal, isto se deve a nós mesmos, unicamente a nós mesmos. Deus é a causa de todo bem, de todo e qualquer bem. Nenhum mérito temos na menor coisa de boa que possamos fazer, se antes não fomos movidos por Deus mesmo e se antes não merecemos algo por Deus mesmo ou por Cristo mesmo. Ao passo que, se de algo de mal fazemos, isto será devido unicamente a mim mesmo, a nós mesmos. Este é um dos princípios da doutrina tomista, que justifica grande parte da sua teologia, que funda grande parte de sua teologia. Pois bem, por que comecei eu por isto? Falando de mim mesmo, não os vou incomodar com minha vida pessoal, mas assegurando-lhes que assim se deu na minha vida pessoal. Porque se trata de recristianização do mundo, que é um bem, ela não poderá dar-se se não estiver nos planos de Deus. Se é que o mundo se vai recristianizar algum dia, isto se deverá à vontade e aos desígnios de Deus, que não podemos escrutar, perscrutar perfeitamente, temos apenas indícios, poucos indícios, e, repito, se este bem grande que seria a recristianização do mundo se der algum dia, em alguma das palestras que dei aqui nesses dias, já falei da questão do fim dos tempos, das profecias de Cristo, do que diz São Paulo a respeito disso. Pois bem, repita-se, o mundo se recristianizar algum dia, ele se deverá, tão somente ou primeiramente ou em última instância a um mesmo desígnio de Deus. Pois bem, mas Deus criou o universo não, contra o que diz a má teologia recente, não para glorificar-se. Nós não somos a glória de Deus. Deus não criou o mundo senão para mostrar sua própria glória e sua bondade suma. A criação do universo é uma manifestação da bondade de Deus e, em vez, ao contrário de Ele mesmo se glorificar, criando o universo e criando-nos a nós, os homens, ao contrário, Ele manifesta sua glória infinita para que nós o louvemos perpetuamente. Deus não necessita de glória, Deus não necessitaria da criação, Deus não necessitaria da história, Deus não necessitaria dos homens, Deus não necessitaria sequer dos eleitos, sequer daqueles que serão como anjos em sua corte celeste. Ele não necessitaria nada. Ele era sumamente feliz antes da criação em si mesmo, porque aquele que é o sumo bem, aquele que é a suma perfeição, aquele que é, como disse Deus a Moisés no Monte Sinai, é sumamente feliz também. Ele, conhecendo-se a si mesmo, ele conhece a própria perfeição. E quem conhece a perfeição, por antonomasia, por excelência, que ele mesmo é feliz por isso mesmo. Por isso, aliás, é que os eleitos, é que os beatos, é que os que verão a Deus, por essência, terão a beatitude eterna, a felicidade eterna. Por quê? Porque verão aquilo que é perfeito, aquilo que é a mesma perfeição, a mesma bondade, a mesma glória. Pois bem, então não nos iludamos com nenhum intuito voluntarista de que possamos nós mesmos recristianizar o mundo. Não o podemos. Aliás, não merecemos nem sequer as graças principais que nos são dadas. Não merecemos a primeira graça, porque como poderíamos merecer a primeira graça? Como me terias procurado se antes eu não tivesse procurado? Não podemos merecer a última graça.
A graça da salvação é uma graça gratuita. Podemos sim merecer no meio da nossa vida, se correspondemos por nosso livre-arbítrio à graça, podemos merecer a chamada graça de condigno, né? Mas são graças não essenciais. As graças essenciais é Deus quem nos dá e gratuitamente. Então Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é o Senhor das almas, Deus é o Senhor das sociedades, Deus é o Senhor dos estados, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor de tudo. E tudo quanto acontece, há de acontecer segundo o seu mesmo desígnio, quer por moção direta dele, quer por aproveitar-se ele dos males de que os homens são capazes para extrair daí um bem infinitamente superior. Então, isto deve estar na nossa mente, constantemente diante de nós, de nossa mente, para que não caiamos em voluntarismo. Né? Se pretendemos recristianizar o mundo, não podemos ter certeza de que tal se dará, mas temos que ter certeza de que, se der, não será senão por puro desígnio e moção de Deus. Mas, assim como Deus, que ao ser, lembrem-se, repito das palavras de Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Isto quer dizer que Deus é o próprio ser subsistente por si mesmo. Pois bem, quando ele cria, tirando de nada, do nada, ex nihilo, tira de nada as criaturas, os planetas, os animais, os vegetais, nós mesmos, os anjos, quando nos tira a todos de nada, ele como que dá às suas criaturas uma nobreza, a nobreza de ser, a nobreza para facilitar a exposição de existir. Né? Isto é uma nobreza participada por Deus. Nós todos, da mais ínfima partícula subatômica até o superior dos anjos, somos todos uma mescla de ser e de nada. De ser e de nada. Somos um nada a que Deus participou a nobreza de ser. Porque a nobreza propriamente dita é ser. E ser não é que Deus é só. Deus é o ser subsistente por si mesmo. Pois bem, assim como ele, ao criar as coisas, tem por objeto formal dar o ser, dar a existência, para simplificar a exposição, dar a existência às criaturas, desde a mais ínfima partícula subatômica até o superior dos anjos, ele assim também, ele que é o primeiro motor, ele que é o primeiro motor imóvel, ele que é o primeiro motor incausado, ele que é o primeiro motor de tudo, o primeiro gerante de tudo, o ente absolutamente necessário, aquele que move tudo em primeiro lugar, como o primeiro motor, como o primeiro movente, ele assim como um maestro numa orquestra, que faz participar a seus músicos de sua arte. Quem já viu um grande regente de orquestra, parece que a música sai de seus dedos ou de sua batuta, né? E aqueles músicos não fazem senão ser a causa segunda da música que é tocada. A causa primeira é o maestro, a causa segunda são os músicos. Pois bem, Deus, além de dar a nobreza às suas criaturas de ser, de existir, de ter o ser, de assemelhar-se a ele de algum modo, também as faz participar de algum modo da regência do governo do universo. Ele não fez suas criaturas de modo que elas sejam como títeres, fantoches, marionetes, né? Em que ele mexesse as cordinhas e elas não. Ele criou cada coisa segundo sua natureza, segundo determinada natureza. O que é a natureza? A natureza é a razão de certa arte divina intrínseca às criaturas que as faz mover-se por si mesmas a seus fins. Os astros, em seu equilíbrio de gravitação e movimento inercial, funcionam por si mesmos, porque Deus os faz funcionar por si mesmos. Pois bem, se isso é assim nas partículas subatômicas, se isso é assim na vida molecular, se isso é assim na vida dos astros, no espaço sideral, quanto mais não o será
se trata de entes que são de criaturas que são feitas à sua imagem e semelhança. Todos sabem que no relato do Genésico, Deus diz: criemos a Santíssima Trindade, esse plural refere-se à Santíssima Trindade, criemos o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo no mundo imita a Deus. Por quê? Quando um escultor, como Michelangelo, esculpe, cinzela uma estátua como Moisés, ou como a Pietà, ou como suas Pietás, ele tem duas, ele deixa a sua marca autoral nessa estátua. Ali no Moisés de Michelangelo está Michelangelo, de certa forma, porque toda a causa deixa impressa no seu efeito a sua mesma marca. Todo efeito é, de certo modo, semelhante à sua causa. Pois bem, Deus, como causa de tudo, desde o grão de areia até o anjo superior, ele deixa em cada uma dessas criaturas, ele deixa a sua marca como causa. Tudo no universo é efeito de Deus. Tudo. Pois bem, se tudo é efeito de Deus, tudo então imita a Deus de algum modo. E com efeito, as pedras imitam a Deus porque são, porque existem. Os vegetais imitam a Deus porque são, vivem e conhecem, ainda que sensivelmente. O homem imita a Deus porque vive, conhece o mundo racionalmente, enquanto os anjos imitam a Deus enquanto são, enquanto vivem e enquanto conhecem o mundo intuitivamente. Então, cada um em seu grau de perfeição, cada um em seu grau de nobreza de ser, imita a Deus segundo o seu modo. Pois bem, o homem é uma criatura diferente dos anjos e diferente dos animais. Cada criatura tem aquela parte que lhe é a capital ou principal, voltada para seu fim. O homem claramente tem a sua parte principal, que é a cabeça, voltada para olhar o céu, a complexidade do céu, e vendo tal complexidade, imaginar que tal ordem não se sustentaria sem um Criador e sem um regente, e assim poder alcançar a existência de Deus. Pois bem, o homem sendo então racional, ao contrário dos anjos, que são intuitivos, e ao contrário dos animais brutos, que são meros sensitivos, o homem tem uma inteligência, um intelecto, diacrônico, histórico. Ele é histórico. Vejam quanto tempo eu estou levando aqui, e vou levar ainda, para explicar-lhes uma simples ideia. Diga. Pode conseguir, professor. É que não conseguiu? Não, está gravando. Está gravando. Bom, quanto tempo eu levarei aqui para explicar-lhes o simples tema desta palestra? Isso quer dizer que nossa inteligência é uma inteligência discursiva. Ela discorre de um ponto a outro. Ela vai do desconhecido ao conhecido. Ela vai de algo que não se sabe a algo que se vai saber. E assim também é a nossa vida. Os anjos foram condenados ou beatificados num só estalar de dedos, digamos assim. Não, no homem não. Ele tem toda a história desde Adão e Eva, incluindo a missão redentora de Deus mesmo, para redimir-se, para salvar-se. Cada um de nós tem sua vida pessoal para redimir-se, para salvar-se. Pois bem, o conjunto da história humana não tem senão uma finalidade, como disse, se não me engano, na primeira das nossas palestras aqui. É a completação do número dos eleitos. O dia que o número dos eleitos, os que estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade, se completar, acabará o mundo. E o mundo, este mundo que conhecemos, se transformará. Nós mesmos nos transformaremos, os eleitos serão glorificados, terão o corpo glorificado, haverá novos céus, novas terras, a mesma igreja, enquanto igreja, acabará. Já não haverá hierarquia, que é agora, ao contrário, a hierarquia no céu será a hierarquia segundo a caridade que se teve na terra.
Quanto mais caridade tivermos na Terra, mais próximos estaremos da visão de Deus, né? Por isso é que Maria está em primeiro lugar na proximidade de Deus. Pois bem, assim também é a história. Então, todo e qualquer desdobramento histórico não se faz senão ou por moção direta de Deus, ou porque ele deixou que acontecesse em ordem a algum bem que ele mesmo estabeleceu em seus ocultos desígnios. Pois bem, isto tudo que eu disse pode parecer que não, mas é um resumo, uma como síntese da doutrina de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás foi o primeiro, ainda que seguindo de algum modo a Santo Agostinho, a dizê-lo de maneira inequívoca. Inequívoca. Tudo no universo é pré-movido por Deus. Tudo, tudo. E, na verdade, a história, quando se trata da história humana, nós temos uma luta central. A luta entre aqueles que reconhecem que tudo quanto acontece não acontece senão segundo certa premoção divina, e aqueles que acham que a história e nossa vida acontece por nossa mesma moção. É a luta entre o reconhecer a soberania da causa primeira e o voluntarismo. Isto é o que perpassa toda a história humana desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva caem na lábia da serpente e querem comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles querem pôr-se como coautores ou autores desta mesma ciência do bem e do mal, que no entanto está feita desde toda a eternidade para o homem. E se o mundo chegou aonde estamos, não é senão por um desdobramento crescente do voluntarismo, do não curvar a cerviz ante a realeza de Deus, ou seja, Deus como motor primeiro, Deus como causa primeiro, Deus como o autor da história, Deus como beneficiário da história, Deus como aquele a quem tudo deve louvar, né, porque Ele é a própria glória. É esta a luta que se travou ao longo da história e que se travou também no campo da teologia e da filosofia. Como expliquei em outras palestras, filosofia e ciência são a mesma coisa, né? A teologia sagrada já é outra coisa, né? Em Adão e Eva estavam juntas, estavam harmonicamente ordenadas entre si, distintas, mas harmonicamente ordenadas entre si, as duas ciências. As ciências das coisas naturais, que nós podemos alcançar por nossa mesma razão, e as ciências das coisas divinas, que não podemos alcançar por nossa mesma razão. Por exemplo, podemos alcançar por nossa mesma razão que Deus que Deus tem existência, e podemos alcançar vendo os efeitos que tudo quanto existe foi criado e foi criado por Ele, e que Ele é o primeiro motor, e que Ele é o sumo bem, e que Ele é isso e aquilo, tá? Mas não podemos alcançar por nossa mesma razão, não podemos alcançar que Deus é uno e trino. Isso é impossível. Isso é absolutamente impossível. Não podemos alcançar que Maria tivesse dado à luz a alguém virgem. É impossível alcançar. Isso nós o sabemos por fé. Pois bem, Adão e Eva tinham em si essa dupla ciência, aquela que nos é possível alcançar pela mesma razão, ainda com respeito a Deus, e aquela ciência das coisas que nos é impossível alcançar pelas só luzes de nossa razão. Pois bem, o mundo, desde Adão e Eva, desde o pecado original, se mostrou dividido quanto a isso.
Alguns eram capazes de alcançar certas coisas pela sua própria razão, enquanto o povo eleito judeu recebia a ciência das coisas divinas, que nos é impossível alcançar pela razão. Veio Cristo, instaura-se a doutrina cristã, mas ela mesma ainda é carente de uma melhor base filosófica, ela ainda é carente de uma melhor sistematização da própria teologia, e isso mesmo em homens da estatura como Santo Agostinho. Foi preciso esperar que, numa confluência de vários rios históricos, surgisse Santo Tomás de Aquino. Pois bem, é a partir daqui que eu vou chegar à conclusão desta palestra. Antes de tudo, quem foi Santo Tomás de Aquino como pessoa? Né? Que homem foi Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino, eu falei aqui do Moisés de Michelangelo, né? É um Moisés de Deus. Ele foi cinzelado, ele foi esculpido por Deus. Por quê? Porque, ao que parece, ele foi, se não o único, dos pouquíssimos santos que nunca padeceram tentação. Depois de certa idade, depois de 16, 17 anos. Enquanto vemos santos rolar sobre urtigas, flagelar-se, conter-se, resistir-se, brigar com o demônio, ele nunca teve tentação. Imagine o que é você estar escrevendo um livro como ele escrevia e passar um bife acebolado aqui e você não dá a menor bola para o bife, né? Então você se torna uma máquina de pensar, uma máquina pensante. Né? Santo Tomás era isso, era uma máquina de pensar. Aos 20 anos, Platão dizia que ninguém é filósofo antes dos 50. Com certa razão, com algumas exceções. Mas, aos 20, só tangenciando o miraculoso. E ele, aos 20, já o era. Na sua chamada obra de juventude, há obras volumosas desse tamanho como o Comentário às Sentenças de Pedro Lombardo. Né? Ele já é filósofo aos 20. Claro que ele vai amadurecer, etc. Mas o portento que ele é aos 20 anos já indica que ele não poderia ser senão algo cinzelado, preparado por Deus mesmo para ser o que seria o ápice da inteligência humana, o ápice do intelecto humano e, ao mesmo tempo, o doutor comum da mesma Igreja de Cristo. Só esclarecer que doutor comum quer dizer o doutor que é o de todos, é o doutor universal da Igreja. Todos devem segui-lo naquilo que a Igreja disse que se deve segui-lo. Pois bem, este homem, ele criou a mais portentosa doutrina em que se encontra um equilíbrio semelhante àquele equilíbrio da ciência infusa em Adão e Eva. Adão e Eva tinham ciência infusa, exatamente porque não aprenderam de ninguém. Deus já os criou com ciência infusa, com essa dupla ciência. A ciência, repita-se, a sabedoria natural e a sabedoria das coisas divinas. Né? Isso depois se disjunge, se separa, como eu disse, mas Santo Tomás consegue, em sua doutrina, manter um equilíbrio perfeito entre essas duas sabedorias, e entre a fé e a razão. Hoje é meio comum dizer que a fé e a razão colaboram entre si, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. É preciso ver que não só elas se harmonizam entre si, mas também que elas se dividem entre si e que uma se ordena à outra, assim como o corpo se ordena à alma humana. Só um mundo louco como o atual é capaz de cultuar o corpo. Né? O corpo é um instrumento da alma. Pois bem, assim como o corpo se ordena à alma e assim como nós cuidamos do corpo para que ele sirva a alma, assim também a razão há que cuidar dela porque ela se ordena à fé. E assim também a filosofia há que cuidá-la para que ela se ordene à teologia sagrada. Assim estava ordenado em Adão e Eva, estavam ordenadas em Adão e Eva as duas sabedorias, e depois de um longo e tortuoso percurso, voltam
a encontrar-se desse modo agora em São Tomás de Aquino. Pois bem, eu vou fazer um resumo da doutrina completa de São Tomás de Aquino, né? Para que vocês entendam dupla coisa. Primeiro, por que o mundo chegou ao que está, em primeiro, e segundo, por que, como diria Platão, o tomismo é uma concausa para qualquer recristianização. Ou seja, o tomismo não salvará o mundo, mas sem o tomismo o mundo não se salvará. Então é exatamente o que eu quero mostrar, e para que o faça é preciso que eu dê os pilares centrais, os marcos centrais da doutrina de São Tomás. E comecemos por baixo, ou seja, ele retoma a doutrina aristotélica das quatro causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, né? Tudo, à exceção de Deus, que não tem causa, é incausado, tudo tem causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Obviamente, o fim último de tudo é Deus mesmo. Bom, isto lhe deu a São Tomás, a sua doutrina, como pilares, como fundamentos, são os alicerces de sua doutrina. É a doutrina das quatro causas aristotélicas. Entenda-se que quando eu digo que se trata da doutrina aristotélica, não é que ele inventou, ele descobriu isso, né? Ele não inventou as quatro causas, ele já descobriu. Na verdade, nós vemos causas de todos os tipos, e todos estes tipos de causas se resumem, se cingem nestas quatro causas. Pois bem, são os alicerces da doutrina de São Tomás. Mas há mais, a doutrina do ato e da potência. Essa doutrina retomada por ele, de Aristóteles, firmemente, fez com que ela fosse também inabalável. Por quê? Porque tudo no mundo, tudo no universo, é composto de ato e de potência. Tomemos, por exemplo, a semente do carvalho, da árvore. O que é a semente do carvalho? É em ato, semente do carvalho. E o que é em potência? É o próprio carvalho. Tomemos o caso do embrião humano. O que ele é? Ele é em ato, é embrião humano, mas ele é em potência um ser humano adulto. Ele é em potência. E isso para tudo, isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Se alguém é pianista, é porque ele, antes de ser pianista, ele foi pianista em potência para depois ser em ato. E com isso, ele vai vendo que, sem que houvesse um ato puro, que não tivesse mescla de potência, as coisas feitas de ato e de potência não poderiam existir. Vejam que já está instalada nas próprias bases da doutrina tomista as próprias provas da existência de Deus, né? Aquilo que é ato e potência não pode trazer-se ao mundo por si mesmo, senão que é preciso que haja algo que nunca esteja em potência e sempre esteja em ato. Nós temos em nosso intelecto algo que é uma semelhança de Deus. É o que se chama o intelecto agente, né? Nós temos uma luz intelectual que está sempre em ato. Isso é uma imitação de Deus, mas o nosso conjunto é composto de ato e de potência. Pois bem, esses são pilares da doutrina filosóficos. Mas ele foi além de Aristóteles. Reduzir o tomismo, a doutrina tomista, ao aristotelismo é um engano, porque São Tomás operou uma síntese admirável. Tudo quanto de verdade se disse antes dele, ele o assumiu e sintetizou. Mas como em toda síntese, o todo é superior às partes que o compõem. Então, ele assumiu, ele assimilou como se fosse uma esponja, numa grande e suprema síntese, não só o aristotelismo, mas também o platonismo, e também o neoplatonismo, e também o neoplatonismo de um homem chamado Dionísio Areopagita, hoje conhecido como pseudo Dionísio Areopagita. Ele assumiu o que disse Boécio, outro neoplatônico ou neopitagórico. Ele assimilou tudo quanto de verdade ele pôde encontrar ao longo da história do pensamento humano,
tanto no campo da filosofia como no campo da teologia. E aí é que ele chega ao ápice do conhecimento natural humano ao entender a diferença entre Deus e suas criaturas, coisas que ninguém tinha feito até então, nem Aristóteles, nem Platão, nem os neoplatônicos, nem os teólogos católicos nunca haviam chegado a esta conclusão brilhante. Se as criaturas são mescla de ato de potência e Deus é ato puro, então Deus é ente por essência e nós somos entes por participação. Se nós temos ato, não é senão porque nos foi dado o ato de ser, não é senão porque nos foi dado por aquele que é o próprio ato puro sem mescla de potência. Este é um ápice impressionante do pensamento humano, né? Tudo quanto existe é ente. Ente, em latim, quer dizer o que é, aquilo que tem existência para facilitar a exposição. Pois bem, Deus é o ente por essência, ele é o próprio ser, enquanto nós somos entes por participação, porque Deus nos participa, nos dá, nos fornece o próprio ser, a própria existência. Quando digo nós, todas as criaturas. Este é um ápice impressionante filosófico. Aristóteles quase chegou aí, mas como que lhe faltou ar nas alturas metafísicas que estava e desceu correndo porque não aguentava a rarefação, né? Ou seja, o pouco ar dessas alturas. Platão também tangenciou a solução do problema com sua doutrina da participação, mas mal lógico que era, ele não teve a paciência de Aristóteles de desenvolver a lógica de modo que sustentasse seus voos metafísicos, também chegou próximo da solução, mas tampouco a pôde fazer, e assim todos. E assim o mesmo Santo Agostinho, que é certamente o segundo grande doutor da Igreja. Pois bem, esta sólida doutrina filosófica, fundada sobre a doutrina do ato e da potência, das quatro causas aristotélicas e da distinção entre Deus e suas criaturas, ou seja, entre aquele que é ente por essência e aqueles que são entes por participação, é o que lhes dá a sustentação para fazer a ponte entre a sabedoria humana e a sabedoria teológica, que, ao contrário da humana, não se alcança por nossas próprias luzes racionais, mas ele consegue fazer a ponte ao demonstrar a existência de Deus, né? Quando se fala que Deus existe, em demonstração da existência de Deus, usa-se termos impróprios, porque Deus propriamente não existe. Existir quer dizer provir de certa causa, mas Deus não tem causa, portanto ele não existe, ele é. Mas a gente diz que ele existe para facilitar a exposição, porque não se trata exatamente de um congresso técnico, tomista aqui, né? Mas entenda-se que Deus, propriamente falando, não existe. Deus é. Assim como ele mesmo disse a Moisés que ele é, e diga ao povo que eu sou aquele que sou, né? Um tomista, Etienne Gilson, chegou a dizer que toda a metafísica de Santo Tomás se funda nesta passagem do Êxodo bíblico, né? Do Êxodo bíblico. Bom, não sei se é assim, mas certamente teve influência sobre Santo Tomás. Então, pôde ele, erguendo-se sobre esta tripla doutrina e uma quádrupla mais complexa de dizer que a distinção entre essência e ser não vem ao caso de desfiá-la aqui, mas erguendo-se sobre esses pilares filosóficos ou de teologia natural, solidamente fincados, sobre este edifício impressionante, sintético e mais impressionante quanto mais sintético é de todas as verdades que foram ditas desde sempre, é que ele alcança esse ápice que são as 5 vias para demonstrar que Deus é. Isto não é de fé. Lembremos que o mesmo Vaticano I, o Concílio Vaticano I, definiu que seria anátema
aquele que dissesse que nós não podemos alcançar que Deus é, que Deus existe, por nós mesmos. Isto é anátema, isso é heresia. E se alguém o diz, ainda que inconscientemente, incorre em heresia. Nós temos plena consciência de alcançá-lo. E Platão, ou bem ou mal, alcançou. Sócrates, ou bem ou mal, alcançou. Aristóteles, ou bem ou mal, alcançou. Mas Santo Tomás não só o alcançou, senão que o aperfeiçoou em grau sumo. Na palestra de ontem eu fiz um resumo, né, das 5 vias de Santo Tomás. Não o repetirei aqui. Mas basta me dizer aqui que esta é a ponte necessária, é o ápice da sabedoria humana, de modo que daí a sabedoria humana possa servir de sustentáculo, de sustentação, ou, como ele mesmo diz na Suma Teológica, de serva, de escrava da teologia sagrada. As 5 vias de Santo Tomás, ele primeiro na Suma Teológica, num esquema admirável, às vezes você lê Santo Tomás, parece que está lendo uma demonstração matemática, né? Uma equação, de tão concatenado que é a coisa, né? Ele primeiro demonstra que a existência de Deus é demonstrável, conquanto não possamos demonstrar, conhecer a essência de Deus, o que só será possível aos eleitos. Pois bem, depois ele demonstra a existência de Deus, e depois de demonstrar que Deus é, ele mostra os atributos de Deus que nos são possíveis alcançar a partir dos efeitos de Deus, ou seja, da mesma criação de Deus, do universo que vemos em torno de nós e em nós mesmos. Toda a parte 1 da Suma Teológica é ainda um preâmbulo da fé, digamos assim. Ainda está nos preâmbulos da fé. Claro que nem todos podem alcançar tais demonstrações, e por isso Deus dá a todos a possibilidade de salvar-se ao crer nele, pelo menos por fé, né? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Isto é de pé, isso é para todos. Para o mais humilde dos camponeses é possível salvar-se, porque ele mesmo, em sua misericórdia, concede a graça da crença nele mediante um artigo de fé. Mas, essencialmente falando, esta parte do credo é um preâmbulo da fé. Ele pertence à metafísica, que também tem o nome de teologia filosófica ou natural, como se queira. Eu prefiro teologia filosófica. Pois bem, então, está Santo Tomás agora montado solidamente sobre a razão, uma razão aperfeiçoada por uma filosofia, por uma sabedoria filosófica elevada a seu extremo, né? Santo Tomás é aquilo que todos os filósofos anteriores sempre quiseram ser. Ele alcançou aquele ponto, aquele cume em que todos queriam estar ao fim de sua obra. Ele o conseguiu. Mas, atenção, essa sabedoria não é distinta da sabedoria sagrada tão somente. Ela é distinta, mas é harmônica com ela. E a harmônica com ela ao modo de ordenação, assim como o nosso corpo se ordena à nossa alma. Essencialmente. Pois bem, e ele na teologia sagrada também é fundante. Ele foi o primeiro a definir aquilo que se chama o sujeito de uma ciência. Sujeito é aquilo que toda ciência estuda formalmente, né? Para que vocês entendam mais ou menos o que quero dizer, a metafísica, que é o ápice do conhecimento humano natural, né, tem por sujeito o ente enquanto ente, ou seja, aquilo que é, e estuda a Deus enquanto causa do ente. Ao passo que a teologia sagrada tem a Deus enquanto Deus como sujeito e estuda o ente enquanto efeito de Deus. Vejam a inversão, vejam o que é ter um sujeito. O sujeito é aquilo que formal e centralmente estuda determinada ciência. E ele é o primeiro a dizer que a ciência teológica sagrada não é a ciência de Cristo, sobre Cristo.
que a ciência teológica não é a ciência sobre a salvação dos homens, que a ciência teológica não é a ciência que cura os pecados dos homens. A ciência teológica, chamada teologia sagrada ou a sacra teologia, é a ciência de Deus enquanto Deus ou sob a razão de divindade. Pois bem, e aí ele eleva ao máximo todas as conquistas ainda incipientes, ou mais ou menos incipientes, da teologia anterior, né? Ele segue as pegadas de Santo Agostinho quanto a alguns tratados. Quanto à graça, ele segue a Santo Agostinho, mas elevando o tratado da graça a um nível impressionante. Ele segue a Santo Agostinho quanto ao tratado da Santíssima Trindade, mas eleva a doutrina de Santo Agostinho a um patamar impressionante. Ele segue Santo Agostinho quanto ao tratado da predestinação, mas eleva o tratado da predestinação a um patamar também impressionante. Em outras coisas, ele critica e se afasta de Santo Agostinho. Mas mesmo aquilo que ele não pôs como em primeiro lugar, mesmo aquilo que ele segue e que foi antes dito por outro, ele eleva a um patamar impressionante. Pois bem, estamos no século XIII. E o século XIII parece o ápice da história humana. Temos, então, as grandes universidades em seu apogeu, né? Não é todo dia que se vê nas universidades ao mesmo tempo um São Tomás de Aquino, um São Boaventura, um Santo Alberto Magno, né? Esses três grandes teólogos, três grandes filósofos, três grandes doutores da igreja, estão ao mesmo tempo coabitando e brigando às vezes entre si, né? Estamos num momento em que se erguem ou se terminam de erguer as grandes catedrais góticas, em que nasce um novo gênero musical, que é o gênero da polifonia vocal. Claro que o maestro que está por algum canto aqui já nos disse no outro dia que já havia antes, mas é com Perrotin e Leonin, na Catedral de Notre Dame, que se desenvolve mais eficazmente a polifonia vocal, que vai culminar em Trento com a autorização litúrgica para a música de Palestrina, por exemplo. Pois bem, estamos então no que parece o ápice da humanidade. E de repente, como disse também em alguma palestra, isto que é o ápice da humanidade, com todos os defeitos. Atenção, né? Não devemos fazer uma digressão, um parêntese, que me parece sempre muito importante e que é um dos meus cavalos de batalha. Tenho escrito em livros sobre isso. Não devemos mitificar a Idade Média. Não devemos. A Idade Média pode dizer-se, de certa maneira, a Idade de Ouro da cristandade. Mas ela não era perfeita, porque não pode simplesmente haver outro paraíso na Terra depois do paraíso perdido, né? Não pode haver. Houve defeitos, e se o mundo se recristianizar de novo, ele terá com a Idade Média apenas a semelhança no essencial, a ordenação a Cristo, à Igreja e a Deus, certo? Isso sim. Mas os modos de ordenar-se serão completamente diferentes, assim como os modos da cristandade romana eram uns, de ordenar-se a Deus e a Cristo e a Igreja, eram diferentes dos modos medievais, assim como os modos medievais eram diferentes daquilo que se chama a Christianitas Minor, ou seja, a cristandade menor, que é o mundo ibérico pós-tridentino, né? O mundo jesuítico. Pois bem, são modos distintos de acordo com as necessidades espaço-temporais, segundo as necessidades históricas. Então, que não mitifiquemos a Idade Média. O pior serviço que podemos fazer à fé é tentar igualá-la a uma ideologia. Ela não é uma ideologia, ela não é revolucionária, ela converte o mundo, ela não inventa mundos, ela converte o mundo. E pela conversão do mundo, tem-se então a ordenação desse mundo, na medida do possível, depois do paraíso perdido, a Deus mesmo. Pois bem, mas voltando à nossa Idade Média, assim que morre Santo Tomás, parece impressionante. Quem lê os livros de história dos bons livros de história, o vê, é como se a Idade Média começasse a desabar. Os motivos são vários. Primeiro, os reis rebelam-se cada vez mais contra a hegemonia espiritual da Igreja.
Não que na Idade Média não tivesse havido conflitos, né, entre a Igreja e o Estado e os reis. Claro que houve conflitos, mas, ao fim e ao cabo, na média geral, a Igreja manteve a sua hegemonia e os reis, de um modo geral, acabavam por acatar a supremacia e a hegemonia, a direção espiritual da Igreja. Apenas morre Santo Tomás, começa a haver uma como rebelião dos reis contra a Igreja. Mais que isso, começa a haver entre o mesmo povo cristão uma espécie de rebelião da carne contra as exigências da santidade. Isso é crescente. Vê-se crescentemente os costumes tornar-se devassos, vê-se crescentemente os poemas tornar-se imorais, obscenos, vê-se coisas que já não eram perfeitas antes piorar ainda, como os poemas de amor cortês. Eles vão piorando, eles vão se agravando, né? E ao mesmo tempo, Santo Tomás é condenado por um bispo chamado Etienne Tampier, um bispo parisiense, sob a anuência do Papa de então. Pois bem, esta condenação vai marcar profundamente a história humana doravante. Veja, não se trata de que a condenação do tomismo por Etienne Tampier tenha causado o mundo de hoje, não é isso. Mas é, sem dúvida, a principal causa, se é que não queremos incorrer em certo materialismo dialético. Tá? O materialismo dialético diz que, histórico, o marxismo, diz que são as condições materiais de existência que determinam a história. Não é isso? Nós devemos pôr isso de ponta cabeça, como é, aliás, patente. O marxismo, ele infringe uma evidência. É ao contrário. São as condições intelectuais e volitivas é vontade, as condições intelectuais e volitivas o que determina a marcha da história. E as condições materiais de existência são determinadas pelas mesmas instâncias intelecto-volitivas do homem. Né? É uma inversão total o que o marxismo opera na verdade. Pois bem, se há todo esse pano de fundo, a saber, a revolta dos reis contra a Igreja, a revolta da carne contra as exigências da santidade, a crescente devassidão dos costumes e tal, isto se deve, essencialmente, a que o tomismo não foi devidamente assimilado pela Idade Média. A Idade Média hesitou, quem lê a história da Idade Média vê que ela hesita entre esses extremos, conquanto a fé ainda assegurasse a hegemonia da Igreja. Quando se alcança o ápice, e na hora em que Santo Tomás e sua doutrina começam a tornar-se públicos, ele era altamente admirado em sua época, vem a condenação. E a condenação é, como eu disse ontem, logo depois um outro Papa vai retirar a condenação, vai canonizar Santo Tomás, mas é mais ou menos como uma difamação feita em letras garrafais de manchete de jornal. Você difama alguém e depois dá o direito de resposta numa notinha com letra de bolo de remédio. É mais ou menos isso. O estrago estava feito. O estrago estava feito e aquela doutrina atomista, que era o fulgor das universidades medievais, aquele que era admirado como isto mesmo que eu venho dizendo aqui, ou seja, como o ápice do pensamento humano, ou como, segundo o que diz Louis Junier, um tomista francês, a doutrina tomista é sempre um cume entre dois vales, né? Isto que era admirado passou a ser difamado. Então, vê-se, por um mistério dos desígnios de Deus, vê-se de repente as universidades sucumbir a doutrinas que perdem todo o equilíbrio que vimos ser alcançado por Santo Tomás. Todo. Já o pensador seguinte, o grande teólogo seguinte, aliás, o último grande teólogo medieval, ou filósofo medieval, que era John Duns Scott, ele já inverte algo que era também fulcral, essencial na doutrina de Santo Tomás, a saber, que a inteligência é que está no centro da personalidade humana.
A vontade não existe senão para que queiramos aquilo que a inteligência nos diz que se deve querer. Já Duns Scott, com toda a sua genialidade, com toda a sua inteligência, cai nesse erro terrível, que é o de pôr no trono a vontade. A vontade é tudo. A vontade está antes da inteligência. E a inteligência segue sempre a vontade. Isso é o que se chama o voluntarismo. E se pensarmos bem, hoje, este mundo que nós vivemos não é senão um efeito retardado, amplificado, agravado, aprofundado desse mesmo voluntarismo que Duns Scott funda ao pretender, com o apoio do bispo parisiense Etienne Tampier e sob o silêncio do Papa de então, derrotar a doutrina de Santo Tomás e o equilíbrio que ela havia conseguido. Uma coisa que é preciso entender é que Santo Tomás, isso digo contra tomistas mesmos, né? Santo Tomás não é inerrante, né? Entenda-se isso. É bom que se faça essa digressão para que não se saia daqui com a impressão de que eu estou defendendo que Santo Tomás fosse inerrante. Não é. No grau que nos é dado ver, inerrantes são só os escritores sagrados, os hagiógrafos, que são como instrumentos de Deus. Deus como que toma a mão e a pena desses hagiógrafos, os escritores da Bíblia, e os faz inerrantes. Abaixo deles está a infalibilidade papal, se cumprem as chamadas 4 condições vaticanas definidas pelo Vaticano I. Abaixo disso nós temos o grau de certeza teológico-filosófica, que quem mais se aproximou, foi o mesmo Santo Tomás, né? E isto será reconhecido pela própria Igreja. De que maneira? Primeiro, dizendo que a teologia de Santo Tomás é a teologia da própria Igreja. Isso foi sendo dito ao longo de 7 séculos e culmina com as palavras de Pio XI, que disse que a Igreja fez sua a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Mas também a mesma filosofia foi como que assimilada pela Igreja com as 24 teses tomistas encomendadas por Pio X e firmadas por Bento XV. Não é isso? Então, agora, não é inerrante. Ele errou na questão da Imaculada Conceição. E o magistério da Igreja definiu: Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Ou seja, acabou-se aquele erro tomista e os erros. Ele também errou em física, em cosmologia, por exemplo, ao seguir as doutrinas antigas. Ele não tinha nem instrumental para saber exatamente como é o universo. Ele errou alguma coisa em biologia, ao falar de animação diferida da alma. Ou seja, houve erros que hoje se tem de superar, né? Pelo lado da Imaculada Conceição, definiu o magistério. Pelo lado dos erros seus em biologia, o padre Luiz Carlos Lodge, com seu livro, o nosso contemporâneo aqui, o padre de Anápolis, com seu pequeno livro de 60 páginas, chamado A Alma do Embrião Humano, resolve os erros de Santo Tomás quanto à animação de querido. Então, veja, não se trata de inerrância nem de infalibilidade, mas se trata do grau de certeza. Na ordem do conhecimento, nós temos inerrância, infalibilidade, certeza, probabilidade, possibilidade e erro. Erro, possibilidade, probabilidade, certeza, infalibilidade e inerrância. Esses são os graus ascendentes do intelecto humano. Pois bem, se nós temos, então, já pouco depois da morte de Santo Tomás, a condenação com a anuência do Papa, a condenação de sua doutrina, e por estímulo de Etienne Tampier, o surgimento do escotismo, ou seja, a doutrina de John Duns Scott, que é voluntarista, ele chega a dizer que se Cristo tivesse querido, poderia ter pecado, o que é um absurdo. Como Cristo é uma pessoa em que há duas naturezas em união hipostática, né? É claro que a natureza humana se ordena à natureza divina, e como a natureza divina permitiria que a natureza humana de Deus pecasse. Ao contrário, a natureza humana de Cristo já tinha visão beatífica. Era impossível pecar. Quem está em visão... Sim, e diz Duns Scott, os bem-aventurados, se quiserem, podem pecar, não podem.
eles estão imantados a Deus. Quando a beatitude eterna significa que Deus é como um ímã para você. Sua inteligência já conhece tudo porque conhece a causa de tudo. E sua vontade já está perfeitamente retificada. Por quê? Porque ela decorre da inteligência. Se a inteligência já conhece a causa de tudo, então a vontade não pode pecar. Mas veja, na doutrina de Duns Scotus, inverte-se essa equação e põe-se a vontade em primeiro lugar, a ponto de dizer que matar o próximo não é um mal em si. Só é um mal porque a vontade de Deus quis. É como se Deus não fundasse coisas, não criasse coisas, não elaborasse leis, que se fundasse num verdadeiro bem, porque ele é o próprio bem. Mas veja, ele é o próprio bem porque nele mesmo a inteligência tem certa anterioridade à vontade. Nele mesmo, em Deus mesmo. Mas não, Duns Scotus inverte isso brutalmente. Pois bem, não é difícil imaginar a decorrência desta má semente de Duns Scotus. Eu ontem falei de algo relativo ao protestantismo. Lutero não aprovaria, se ele renascesse hoje, ele dificilmente aprovaria a Igreja Universal do Reino de Deus. Dificilmente. Não é de crer que ele fizesse. E, no entanto, ele é o causador da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele lançou a semente disto que hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus. Pois bem, este mundo atual nosso, ele é um desabrochar, ele é uma germinação daquela semente voluntarista posta, lançada, deitada por terra por Duns Scotus. O mundo em que nós vivemos tem por antecessor primeiro John Duns Scotus. Foi aquela má semente intelectual de um homem de grande gênio, de grande genialidade, não o esqueçamos, que ocasiona todo o desdobramento intelecto histórico que se vê no mundo. Todo. É ele o último, enquanto o marxismo vai dizer que, em última instância, o que determina a história são as condições materiais de existência, nós devemos dizer ao contrário, que, em última instância, o que determina o decurso da história são as condições intelectuais de existência. E as condições intelectuais de existência reverteram-se gravemente, radicalmente, em questão de poucos anos, de Santo Tomás de Aquino para John Duns Scotus. Eu já tracei, eu já me esqueci em que palestra, já dei tanta palestra aqui que eu já esqueci em que disse que, mas eu já tracei a história filosófica, né? E passa de Duns Scotus, vem ao nominalismo, é simples entendê-lo, né? Se a inteligência foi destronada e a vontade ocupou seu lugar no trono, então para que a inteligência? Eis o nominalismo, né? Se assim passa-se a considerar qualquer absurdo e, no máximo, a ciência é uma ciência quantificadora, matematizante, no máximo, né? Já não importa nada mais, né? Na verdade, o intelecto não tem muito o que fazer já, né? Ele, no máximo, somos animais medidores, somos, no máximo, animais mensurantes, né? Pois bem, isto no campo da doutrina, no campo do intelectual e em sentido estrito. Mas claro que isto tem influência sobre todo o curso da história. Sobre todo o curso da história. O que é a revolta dos reis contra a supremacia espiritual da Igreja, senão uma afirmação da vontade sobre a inteligência? Porque se intelige a coisa verdadeiramente, vê-se-á que Deus, sendo a causa primeira, sendo o primeiro motor de tudo, Ele é o Senhor da história. E se Ele é o Senhor da história, e se encarnou, e se fez carne, e habitou entre nós, e fundou uma igreja, esta igreja é para ser a projeção histórica daquilo que Cristo mesmo disse aos seus discípulos: ide e ensinai a todas as gentes ou nações, né, aquilo que vos tem ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí, né? Está cingida aí
todo desdobramento da igreja, todo desdobramento histórico da igreja. Razão porque também está inscrita aí a supremacia espiritual essencial da igreja sobre todos os estados. Daí está implícito aí também a necessidade do Estado cristão, do Estado católico. Está implícito aí nessas breves palavras de Cristo, né? Pois bem, então, quando os reis se rebelam contra a supremacia espiritual da igreja, eles estão fazendo um ato de vontade desviada da reta razão a Deus mesmo. Eles estão desviando-se daquilo que é consequência inteligível nas poucas palavras que todos esses reis haverão de ter lido no próprio Evangelho. Não é possível que alguém leia isto: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e depois ensinai a todas as gentes, ensinando-lhes tudo o que vos tenho ensinado e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é possível que não se veja aí, se não se trata de uma vontade que já reina em lugar da inteligência, se não se vê aí a própria ordenação do Estado à igreja, a necessária ordenação de tudo à igreja. Por quê? Porque a igreja é aquela que é o corpo místico de Cristo e que conduz as almas à salvação. Ou seja, a própria revolta dos reis deuses, já é também uma manifestação deste ambiente geral em que a vontade se põe no trono em lugar da inteligência. E isto vai crescendo. Se nós notarmos o que são as revoluções têm uma origem histórica, como mostra bem o historiador Erich Feiglin, na sua História das Ideias Políticas, que é o livro dele aceitável. O outro, Ordem e História, é inaceitável, e é contra ele que lançarei no ano que vem meu livro A História e Sua Ordem a Deus. Mas no livro A História das Ideias Políticas, ele mostra que as ideologias são como religiões políticas, né? Sem nenhuma transcendência, cuja origem remota, histórica, é uma heresia cristã. É a heresia joaquinita, milenarista, de Joaquim de Fiore, que dizia que o mundo, a história, se dividiria em 3 etapas: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo, que corresponderia aos 1000 anos postos no Apocalipse, né? E realmente todas as ideologias do Aravante, elas vão ter 3 etapas, né? A ideologia renascentista considera que a história se divide em história antiga, medieval e moderna, né? O liberalismo também, só que a história moderna culmina na perfeição da democracia, sob o lema da igualdade e fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, que não é senão uma inversão satânica da tripla virtude teologal, fé, esperança e caridade. O comunismo também o é. Ele divide a história em comunismo primitivo, sociedade de classes, comunismo futuro. O nazismo também o é. Também o é. Não é à toa que ele fala em terceiro Reich, terceiro reino, né? Então, essas são as origens históricas disto. Mas em tudo isto, em toda a ideologia revolucionária, em toda a revolução, está instaurado um espírito prometeico, de Prometeu. Vocês conhecem o personagem mitológico de Prometeu. Prometeu foi aquele que roubou o fogo aos deuses e os deu aos homens. E por isso foi punido pelos deuses, né? Foi punido pelos deuses, amarrado numa rocha, para que suas vísceras fossem comidas pelos abutres. Tá? Isso é a história de Prometeu. Depois se complica, porque a mitologia é sempre muito complicada, né? Ela não é coerente, mas isso pode ser um eco distante da própria história de Adão e Eva, né? Porque, na verdade, ou da serpente que quis dar o fogo de Deus a Adão e Eva. Bom, mas o fato é que todas as revoluções têm algo de prometeico. Por quê? Porque, ao contrário, como o cristianismo se fez? O cristianismo não fez nenhuma revolução.
Eu tenho muitos problemas com essa história da igreja do Daniel Hobbes, né? Hobbes, porque ele fala muito em revolução, a revolução do cristianismo. Não houve revolução nenhuma. O cristianismo se implantou ao preço do martírio dos cristãos. Né? A igreja acabou com a escravidão na Idade Média sem fazer nenhuma revolução, nem fazer nenhum dia da consciência negra. Tá vendo? Ele fez por quê? Porque a caridade era tão superabundante, tão transbordava da própria vida dos cristãos, que os próprios senhores de escravos, convertendo-se ao cristianismo, os libertaram. Foram aos poucos. E não houve escravidão na Idade Média. Volta a escravidão quando já está no declínio da cristandade, ou seja, no renascimento pagão. Né? É aí que volta a coisa. Então, o cristianismo nunca fez revolução. Ele aceitou o mundo tal como é para convertê-lo. Ele partiu, não, aceitou, eu usei mal o termo. Ele partiu do mundo tal como é para convertê-lo, para batizá-lo, desde que batizável. Nem tudo é batizável, né? O que é batizável, o que é convertível será pela igreja, pelo cristianismo. Né? Ele nunca mudou nada, ao contrário das revoluções. O que é a Revolução Francesa ou liberal? Né? É prometeica, né? Ou seja, é tirar a igreja, é separar radicalmente a igreja do Estado, radicalmente, o trono do altar, como se diz, né? E acabar com a figura de Cristo. Né? É prometeica, é pôr o homem em seu lugar. Daí vem direitos humanos, tudo isso decorre dessa tríade satânico-prometeica que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Né? A única tríade que nos interessa é aquela que nos é infundida como virtude teologal, que é a fé, a esperança e caridade. Mas é prometeica. Ele quer mudar o mundo, ele não aceita o mundo tal como é. Os pagãos, pelo menos, aceitavam o mundo tal como ele é. Os pagãos, olhando a ordem do cosmos, olhando a ordem da natureza, tentavam em suas mesmas ações, em suas mesmas obras, em suas mesmas artes, imitar a natureza. Agora, a revolução, que sempre se funda numa ideologia, e toda ideologia é uma espécie de sucedâneo, de contrafação da religião, é uma religião imanentista, imanente, cujo horizonte é que os homens sejam pasto de vermes. Ela agora não, ela quer criar um mundo. Toda revolução é não só um non serviam, ou seja, as palavras do demônio, non serviam quer dizer não servirei, não servirei a Deus, é não só isso, mas é mais que isso, é querer criar um mundo diferente daquele que Deus criou. Isto é a revolução. E a primeira revolução é a revolução inglesa, liberal e norte-americana. São revoluções liberais, né, que já se põem no lugar da igreja, de Cristo e de Deus. Por mais que alguma dessas revoluções tenham tido mais bom senso que outras. Tá? Ou seja, não se mede uma coisa só por ela ser menos mal ou menos ruim que outra. Toda revolução, incluindo a liberal, todas são essencialmente más, conquanto possam ter algo de acidentalmente bom. Tá certo? Pois bem, então, e o que que coisa mais prometeica pode haver que o comunismo, que o marxismo? Que coisa mais prometeica pode haver? Que coisa mais semelhante a querer roubar o fogo dos deuses para entregar ao homem que o marxismo? Né? O marxismo dá à classe operária, dirigida pelo partido intelectual dos marxistas, dá a ela a função de inventar um novo mundo. Inventar um novo mundo. Claro que Marx aprendeu isso com Hegel, né? Mas desenvolveu ainda pior, né? De modo ainda mais grave. O que há de a pura imposição da vontade. E se marcharmos, porque hoje eu chamo Revolução Marcosiana, que mais imposição da vontade há que aquela Revolução de maio de 68 na França, cujas bandeiras foram proibido proibir e a imaginação no poder. Vejam, destrona-se a inteligência, Duns Scott, põe-se a vontade no lugar da inteligência.
Depois a coisa se aprofunda e a vontade vai ficando cada vez mais prometeica, cada vez mais endeusando-se a si mesma, e cujo cume é ninguém menos que Karl Marx e Engels. Mas depois ainda há um agravante. Tira-se a própria vontade e põe-se em seu lugar a imaginação. A imaginação é algo que compartilhamos com os animais brutos. Todo e qualquer animal que tenha memória tem imaginação. Todo e qualquer animal que tenha os sentidos mais desenvolvidos, a visão, a audição, tem imaginação. Na verdade, todo e qualquer animal tem um resquício de imaginação, e quando se põe a imaginação no poder, animaliza-se o homem. Porque hoje vemos que há pessoas que querem fazer sexo com árvore, com terra, com pedra. Porque hoje vemos que pessoas que querem tornar-se elfos, répteis, demônios, que nascem homem e querem tornar-se mulher, que nascem mulher e querem tornar-se homem. Né? Por que isto? É porque a imaginação está no poder. Isto nem Marx se imaginou. Nem ele. É algo novo. É algo que decorre da última geração da chamada Escola de Frankfurt, né? E depois agravado ainda por um homem daninho, que é estudado em todas as faculdades de Direito, que é Michel Foucault. Né? É a imaginação no poder. Vejam a que distância de tempo estamos de John Duns Scott e sua luta contra o tomismo, e vejam as consequências remotas disso. Na verdade, este mundo que vivemos hoje não existiria se os homens não tivessem posto, a certa altura da história, a vontade no lugar do intelecto. O destronamento do intelecto é a causa do mundo em que estamos vivendo hoje. Pois bem, não é difícil notar, portanto, que o tomismo foi o único que conseguiu o equilíbrio perfeito entre as potências da alma humana, intelecto, vontade, imaginação, o único que conseguiu, e que seu afastamento ou seu não reconhecimento é o fundador do mundo em que vivemos hoje, de todo o desdobramento histórico que se deu desde o século XIII até hoje. Mesmo os grandes católicos, grandes doutores da Igreja, que, no entanto, não tenham ou não tivessem solidamente enraizado em seu intelecto a doutrina tomista, eles, de algum modo, ao menos por omissão, eles contribuíram para o estado que nós estamos hoje. A própria Igreja entra em crise por falta de fundamento sólido na doutrina tomista. É bem verdade que Leão XIII, com sua encíclica Aeternum Patris, ordena a volta do tomismo, e assim o fazem vários papas depois dele. Mas não houve tempo, não houve verdadeiro arraigamento, não houve verdadeiro enraizamento da doutrina tomista suficiente para evitar a deriva, para evitar os desvios que ocorrem dentro da própria Igreja, dentro do próprio cristianismo. Portanto, agora emendando este final com o início da minha palestra, se é que Deus, sendo Deus como é, a causa primeira da história, sendo Deus como é o autor dos desígnios segundo os quais a história será assim ou assado, em ordem a isto ou aquilo que não podemos conhecer, porque não podemos penetrar os desígnios de Deus. Se Ele é o autor primeiro, Ele faz com que nós, homens, participemos da história ao modo de causas segundas. Ao modo de causas segundas. Por isso é que se pode dizer que, se o mundo se vai recristianizar, vejam que eu uso a conjunção condicional se o fizer, ele terá de ter para tal, ou pelo menos para sustentar-se por um tempo como tal, fundamento na doutrina tomista, sob pena de qualquer refervor da fé ser tão frágil como foi frágil o breve momento de fulgor de Santo Tomás de Aquino. Como ele não teve prosseguimento, o mundo desandou. O mundo entrou, como se diz, como um barco à deriva.
o mundo se desviou, o mundo foi se corrompendo e cada vez mais, isto não só no mundo mesmo, mas a mesma igreja, sem as armas que representam a doutrina tomista teológica e filosófica, não pôde a própria igreja resistir a todos os assaltos que o mundo lhe faz. Pois bem, já desde algum tempo a igreja é uma cidade sitiada, né? Hoje vemos no Brasil algo muito promissor, né? A multiplicação impressionante de centros e institutos católicos como vocês. Vemos a multiplicação impressionante de jovens que têm sede de saber, uma sede de saber impressionante, e jovens que buscam o tomismo. Em minha escola tomista eu tenho cerca de 900 alunos, pouco mais, eu nunca sei exatamente quantos são, mas isso é impressionante, que alguém queira dedicar jovens, né? Jovens com esse mundo cheio de luzes e de ouropéis. Ouropel é o falso ouro, é aquele que tem brilho, mas não é ouro. Cheio das atrações do mundo, queira fazer 5 anos de uma escola tomista árida. Começa na lógica, vai parar na teologia sagrada, começa nos principais fundamentos da lógica para terminar na suma teológica. É impressionante que 900 pessoas queiram isso. Eu tenho outros 6, 7 cursos, eu tenho muitos alunos em outros cursos, vou fundar outros cursos e vou ter alunos. Isso não é por mim, isto obviamente é uma moção especial de Deus, é uma moção especial para o Brasil, né? Mas este mesmo vigor que vemos surgir entre uma juventude católica que renasce como a ave fênix de um marasmo de décadas, este mesmo vigor malogrará se não se fundar no tomismo. O tomismo, por isso é que eu sempre digo que meu objetivo na vida, no que me resta de vida, é criar escola. Quando eu digo isso, às vezes sou mal interpretado e pensam que eu quero ser líder ou guru de qualquer coisa. Eu não quero ser nada, não quero ter razão. Quem tem razão é Deus e São Tomás de Aquino. O que eu quero é que surja uma corrente difusa, mesmo depois de minha morte, ou seja, que prolonga e que se funde cada vez mais no tomismo, para que todo esse renascimento que vemos acontecer no Brasil, como em nenhuma outra parte do mundo, asseguro-lhes, tenha sólidas raízes. Claro, as pessoas são desiguais, as pessoas, umas têm de trabalhar mais para sustentar a sua família, outras têm outros problemas, etc. Nem todas vão ser grandes filósofos, mas todas têm de armar-se desses fundamentos sólidos a que me referi aqui no tomismo, sem o que, repita-se, a história desanda, e até as melhores intenções desandam também. Então, todo o meu esforço, não só nos cursos, não só dentro de 3 anos, se eu viver até lá, terei uns 12 livros, todos os meus esforços são voltados para isso, para permitir que este impulso, ajudar a que este impulso, que não que é divino, é um impulso por moção do Espírito Santo, não se desvie, não perca solidez, não perca raízes e não entre por caminhos, não se desvie por caminhos, pelos mesmos caminhos que nos trouxeram até aqui. Bom, para terminar, quero agradecer ao Instituto Jackson de Figueiredo. Vou embora amanhã, um pedaço de mim fica aqui, um pedaço do meu coração fica aqui. Muito obrigado. Estou à disposição para o ano que vem, esse ano já não dá mais. Aos 66 anos de idade já pesam, né? Mas o ano que vem estarei aqui, quando vocês quiserem, é só me chamar, né? Estarei bem mais desafogado no ano que vem. Esse ano ainda tenho que terminar 3 livros até o fim do ano. Então, estou muito mais, parte do meu coração, senão ele inteiro fica aqui, e parte de mim fica aqui também. Muito obrigado, foi uma oportunidade ímpar para mim. Agora perguntas, não? Tira. Bom, professor, nós também ficamos muito agradecidos por toda a disposição
E fico muito honrado, e certamente a Dr. Júnior sairá mais sábia com a presença do Senhor aqui. Muito obrigado. Bom, alguém tem perguntas? Fazer? É melhor vir aqui, né? Para não terminar diferente dos outros dias, né? Vou pedir a contribuição do Senhor, sobretudo de quem não vê os outros dias. Isso é uma contribuição tomista. Exatamente. De quem não pode ajudar-nos nos outros dias, para custear as nossas despesas, as nossas ações, quem puder contribuir com qualquer valor, a gente agradece muito. Hoje a gente vai fazer diferente, né? O filho vai chegar aí, então quem quiser perguntar, chega aqui na frente, por favor. Então, uma dúvida pertinente à questão da predestinação em Santo Tomás e Santo Agostinho é que eu vejo muitos protestantes alegando que eles continuam essa doutrina da predestinação, mas eles, apesar de eu confesso, não me aprofundei muito nas obras protestantes, mas eu sinto que há algo errado na interpretação deles. Você poderia me elucidar essa questão? Eu sou meio estabanado, então assim, vou tentar. Obviamente, eu tenho em livro, né, um livro um opúsculo de 120 páginas sobre o assunto, é bem complexo. Mas eu vou resumir as diferenças, né? Há duas doutrinas na igreja aceitas quanto à predestinação. Uma é a doutrina agostiniana tomista, que diz que a eleição é totalmente gratuita. Eu vou dar a frase que funda a doutrina, certo? Enquanto nós amamos alguém, nós amamos uma pessoa porque essa pessoa é boa, Deus faz bons aos que amam. Tá? Essa é a doutrina agostiniano-tomista, desenvolvida enormemente por Santo Tomás. Mas, enquanto Deus elege por dilectio, né? Ou seja, por amor, aqueles que Ele vai fazer bons, aqueles que se condenam, não se condenam porque Deus quis que se condenassem. Eles se condenam por seus mesmos pecados. Pois bem, o miolo desses duas pontas não se pode saber. Por que não se pode saber? Porque o que nós vemos como duas coisas são uma coisa só em Deus. Deus é absolutamente simples, certo? Então essa é a maneira que nós temos de entender. Deus exerce sua misericórdia, elegendo e salvando alguns, e pune alguns por sua justiça, por seus pecados. Ponto. Tá? A outra doutrina aceita pela igreja é a molinista, que é Molina, Luiz de Molina, foi um jesuíta do século XVI, né? 16? 16. Ele diz que não, que a salvação é em previsão dos méritos. Tá? É como se eu fosse um general e soubesse que você seria o melhor soldado, então eu lhe daria o melhor cavalo. Tá certo? Tá? Essas são as duas doutrinas aceitas pela igreja, e enquanto condena outras duas doutrinas. Primeiro, a pelagiana. A pelagiana diz que a pessoa se salva por si mesma. Isso foi condenado como herético. E a outra doutrina condenada é a luterana. E qual é a diferença entre a luterana e a tomista? Né? É que é dupla. Primeiro, que conquanto pareça assemelhar-se a tomista quanto à eleição divina, diz que os condenados são condenados porque Deus quis desde sempre que eles se condenassem. Está errado. E a segunda coisa é que, como diz São Pedro em sua epístola, precisamos fazer boas obras para que se cumpra a predestinação. Novo mistério. Se é a predestinação, como deve cumprir-se por nós mesmos? São mistérios insuperáveis, tá certo? Só se entenderão no céu. Bom, os únicos protestantes que se aproximam um pouco da doutrina tomista é aquele arminiano, os arminianos, né? Eles se aproximam a algo, eles tentaram uma aproximação, mas não foi perfeita, porque eles nunca reconhecem a necessidade das boas obras. Eu poderia concluir
segundo a doutrina tomista, que é o contrário. Aquele que diz que para salvar-se não é necessário das boas obras, isto é um sinal de condenação. Porque se você é um eleito de Deus, se você é um amado de Deus, obviamente você vai querer fazer as boas obras. Isso é a consequência natural das graças que são dadas, certo? Quando Lutero diz, peque fortemente, mas creia mais fortemente ainda, ele corre naquilo que se chama tentação de Deus. Você está dando-se a si mesmo a salvação. Na verdade, ele que diz que a salvação é dada livremente por Deus, ele na verdade dá-se a si mesmo a salvação. E isto é uma heresia grave, tá certo? É uma heresia. Então, agora, vejam que nesse pouco tempo, aqui nesse pouco espaço, eu tenho poucas condições de explicar tudo, né? Que é algo extremo, de grande complexidade. E daí até a minha rejeição a livros como esse Catecismo da Suma Teológica, vocês já devem ter ouvido falar, do Pegues, era um tomista do século XIX. Por quê? Chega lá na pergunta da predestinação, parece um luterano falando, tá certo? É preciso muito cuidado na exposição. Em geral, nunca se deveria ter tocado isso nos púlpitos da igreja, das igrejas, porque há pessoas mais simples, etc. Mas o fato é que, com a doutrina luterana, foi preciso aprofundar. Mas então, os dominicanos e os jesuítas brigaram muito em torno da predestinação. E o Papa Júlio II, creio, né, montou comissões para chegar a uma conclusão. Ele mesmo tentou estudar e não chegou a nenhuma. E ordenou que, conquanto o molinismo e o tomismo pudessem disputar dentro da igreja, não podiam acusar-se mutuamente de heréticos como se fazia, tá certo? Então são as duas doutrinas aceitáveis pela igreja, conquanto eu defenda firmemente a tomista contra a molinista. Mas não é uma defesa fácil. Tá? Não sei, foi claro? Eu queria saber especificamente quais pontos da cosmologia de Santo Imaginino Caducara e especificamente se os pontos que conhecemos, poucos da astrologia, que são difundidos dele. Bom, a cosmologia tomista, na verdade, é aristotélico-tomista. Né? Aristóteles, agora vai sair um livro meu de física, chamado Da Necessidade da Física Geral Aristotélico-Tomista, junto com a minha tradução do Comentário de Santo Tomás à Física de Aristóteles. Funda-se exatamente no sistema cosmológico de Aristóteles, que era o das esferas concêntricas. Certo? Deus movia a primeira esfera, depois anjos, isso já em Aristóteles, moveriam as outras esferas e corpos celestes. Tá? Bom, isso caducou completamente porque não há esferas celestes. Né? Hoje se sabe perfeitamente que não há esferas celestes. E o número de galáxias é imensamente maior do que supôs Aristóteles. Com isso caduca também a noção, os anjos como motores dos corpos celestes. Tá certo? Caduca tudo isso ruim, absolutamente sustentar isso é fazer aquilo que o próprio Santo Tomás dizia, isso é lançar a fé ao escárnio dos ímpios, tá certo? Que a ciência moderna não explique bem o que descobre é verdade, mas ela descobre coisas, porque ela tem um instrumental que os antigos não tinham, certo? Então sustentar, bom, isso para não falar da Terra plana, né? E aí já é uma piada mesmo, né? Porque desde Aristóteles já se sabia que a Terra era esférica, né? A Terra plana é uma piada completa, né? Não dá nem para sustentar, mas há católicos que querem manter que a Terra está parada no centro do universo. Ela pode estar no centro do universo se considera o centro geométrico do universo. Ou seja, em seu movimento ela se aproxima de certo centro. Alguns centros geométricos, alguns físicos, cosmólogos modernos, não católicos, estão tendendo a essa opinião. Tá? Pode ser que ela esteja no centro geométrico do universo, mas ela não está parada, ela tem movimento de translação e de rotação. Veja, isso não sabia Aristóteles, nem sabia Santo Tomás de Aquino, certo? Então,
Por outro lado, Aristóteles pensava que para que um corpo se mantivesse em movimento, como os corpos celestes, eles tinham de interagir com o ar. Hoje nós sabemos que no espaço sideral não há ar, tá certo? Então, tudo isso caduca e nós temos de fazer o que eu chamo a teologia da gravitação e da manutenção do movimento inercial, né? São duas faces da mesma moeda. Explico rapidamente o que vai estar em livro. Deus, eu já disse hoje aqui, comecei falando disso, que a causa deixa a sua marca nos efeitos, não é isso? Pois bem, Deus é sumamente simples. Por isso é que os corpos tendem a atrair-se. Ou seja, eles tendem à simplicidade, a unir-se, é uma coisa só. Mas, ao mesmo tempo, o universo é uma imago Dei, é uma imagem de Deus. Ora, se houvesse só uma coisa, isso não seria uma imagem da complexa simplicidade de Deus. Razão porque os corpos não só se atraem, senão que também se separam em movimento inercial. É o que eu chamo de teologia da gravitação e do movimento inercial, né? Então, tudo isso caducou. Não há o menor sentido em manter a coisa antiga. E, aliás, foi sobre essa caducidade que se encarniçou a ciência moderna, né? Os cientistas modernos, a ciência moderna, não conseguem alcançar a profundidade do aristotelismo tomismo. Não consegue. Simplesmente não consegue. Então, o que ela faz? Ela se vinga. Ela pega o que caducou, se encarniça e diz, joga tudo fora. Com isso você joga fora as 4 causas, com isso você joga a metafísica fora, você joga tudo fora, tá certo? E isso é a antessala da perda da fé, sem dúvida alguma, tá certo? Pois bem, então, é impossível sustentar a cosmologia aristotélico-tomista, certo? É impossível. Pode dizer-se aristotélico-tomista porque era mais desenvolvida, mas era mais ou menos senso comum de todo mundo, certo? Além do mais, até Galileu considerava-se que os corpos celestes fossem incorruptos, tá certo? Incorruptíveis, melhor dizendo, eles não se corromperiam. Hoje se sabe que a matéria dos corpos celestes é igual a nossa, se corrompe, entendeu? Acaba igualzinho, né? Há astros que se destroem, estrelas que são engolidas, e assim vamos, né? Nessa complexidade. Eu, aliás, antes de responder a segunda parte, só dizer o seguinte: ao contrário do que possa parecer, ou do que o mundo queira fazer crer, quanto maior a complexidade e a imensidão do universo, mais necessária é a presença que tenha sido feito por Deus e ordenado por Deus. Como essa coisa se sustentaria sem uma ordenação inteligente, né? Quanto mais amplo, se hoje Santo Tomás despertasse aqui Aristóteles e visse a descoberta dessa imensidão do universo, ficaria isso é a confirmação de que Deus existe, tá certo? Aliás, um dos pontos no meu livro mais complexo é sobre a figura do universo. Aquele louco do Stephen Hawking, né, dizia que tinha o formato de uma casca de nós, né? O universo dentro da casca de nós. É impossível, né? Impossível, porque se houver uma superfície terminal do universo, isso quer dizer que ela colide com outra coisa, mas não existe nada fora do universo. Bom, isso eu deixo para explicar lá. Bom, quanto à astrologia, antes de tudo, ela foi condenada desde o primeiro momento pela Igreja. Já no Didaquê, o primeiro catecismo a condenava, depois o Concílio de Toledo e várias outras, toda e qualquer maneira de astrologia. E os que dizem que Santo Tomás era astrólogo, cometem uma inverdade que me custa crer não seja consciente, né? Porque Santo Tomás, conquanto ainda fundado numa cosmologia caduca, antiga, já não sustentável, sempre disse 2 coisas. Primeiro, é impossível que os astros tenham influência sobre a vontade humana. Impossível. Tá? Impossível. E 2, se o astrólogo acerta, foi por pacto com o demônio. Nisso ele repete a Santo Agostinho, que diz que todo astrólogo tem pacto com o demônio. Certo? E mesmo o último catecismo da Igreja condena a astrologia.
E é um catecismo mais brando, né? Tá certo? Ele não é mais... Ainda assim, não há nenhuma brecha que permita isso. E, por fim, a astrologia se baseia, se funda na mesma cosmologia caduca. Caducou essa cosmologia, não há nada. Não há nada que possa sustentar de maneira alguma nenhuma vertente astrológica. Né? E, por fim, os astrólogos atuais querem dizer que Santo Alberto Magno, o mestre de São Tomás de Aquino, foi astrólogo, que teria escrito o livro Speculum Astrologia. Primeira mentira, o livro se chama Speculum Astronomia. Segunda mentira, não foi escrito por Santo Alberto Magno, mas por Roger Bacon, que sim tinha problemas doutrinais sérios. Tá? Professor, só um complemento aí, ainda nessa mesma pergunta. O senhor se referiu ao universo, falou assim com Deus de Hobbes. Quando o senhor fala do universo, o senhor está se referindo a tudo aquilo que há. Sim, sim. Tudo aquilo que há sensivelmente, porque há os anjos, né? Sim, sim. Que são suprassensíveis, né? Sim. Obrigado. O universo é o conjunto das coisas existentes. O conjunto. Tá? Por isso é que ele não pode ter uma superfície. Porque essa superfície aqui, ela se limita com ar, como com nada. Você não tem um ar aqui. E essa é outra coisa que eu mostro no meu livro, que sairá no ano que vem, é que, contrariamente ao que diz Einstein e tantos outros, o espaço não é o vazio, o espaço não é o vácuo, mas é uma substância destituída de massa. O que lhe peço não explique aqui, porque eu levaria 3 horas para mostrar equações aqui, tá certo? Então, a ciência moderna, ao dizer que o espaço é o vácuo ou o vazio, incorre num paralogismo. Sabe por quê? Não é possível medir o espaço, por exemplo. Não é possível medir isso aqui, daqui a aqui? Como é que se vai medir o vazio ou nada? A única coisa mensurável é aquilo que seja substância com qualidades mensuráveis, ou seja, com a quantidade. Logo, o espaço não é o vazio. O espaço é uma substância destituída de massa. Como se forma o espaço? O espaço se forma, mesmo o espaço intersticial nosso, né? Nós temos espaços entre os órgãos. Eles se formam exatamente pelo movimento de gravitação e de movimento inercial. É assim que se vai formando o espaço. Eu mostro gráficos para mostrá-lo, né? E para mostrar em quantos absurdos incorre a ciência moderna. Alô, professor, como responder hoje em dia, dada a crise da igreja, né, a certa parte, até mesmo do clero mesmo, aquele mais tido como conservador, tem o seguinte discurso, né, o domínio é muito bom, né, aí elogia-se, por exemplo, um Garro Gularante, mas diz que o tomismo já não responde aos problemas atuais. É algo que, de certa forma, está condenado lá nos sílabos de Pio IX, mas lá nos sílabos ele fala do ensino da teologia, aí dizem também que os sílabos é para aquele determinado momento histórico. Aí como responder a essas indagações que o tomismo já não serve para os problemas atuais? Veja, Leonardo, que eu acabei de dizer que parte do tomismo caducou, né? Eu sou o primeiro a dizer isso. Mas como é que eu chego à conclusão de que essa parte do tomismo caducou, que o tomismo errou quanto à Imaculada Conceição? Como é que eu chego a isso? Por ciência, tá certo? Aquilo que é científico, que é verdadeiramente científico, é porque é verdade. Ora, é preciso mostrar o que é a verdade. O que é a verdade? Depende. Se se trata da verdade para nós, é a adequação do nosso intelecto à realidade. Se se trata de Deus, é a adequação da realidade a seu intelecto, certo? É o inverso. Mas nós sempre, para encontrarmos a verdade, temos de adequar-nos à realidade. Ora, não é possível que uma doutrina que seja verdadeira e não falsa caduque, porque a verdade ou é ou não é.
Isto que esses religiosos dizem é puro relativismo. Né? Se alguém te diz, aliás, se alguém nos diz que a verdade é relativa, há que perguntar a este alguém se a verdade é absolutamente ou relativamente relativa. Porque se for absolutamente relativa, cala a boca. Se for relativamente relativa, vai para o hospício. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Então, esse discurso é um verdadeiro sofismo, é uma falácia absurda. Se é verdade para sempre. É como a lei natural. O que é a lei natural? É uma lei feita para todo sempre. Claro que tem de adaptar-se, obviamente. Eu não acabei de dizer que se o mundo recristianiza, ele será totalmente diferente da Idade Média? Mas Santo Tomás se sentiria contemplado ali, claro, tá certo? Ou seja, a ordenação do Estado da Igreja, perfeito, nas formas possíveis espaço-temporais históricas. Assim como a lei natural se cumpre pela lei humana positiva, que adapta a lei natural às diversas circunstâncias espaço e temporais. Então, claro que a aplicação da doutrina tomista varia segundo, mas o fundo não pode variar. Você não pode dizer que o Estado só devia ordenar-se a igreja na Idade Média. Isso é uma loucura. Como ele se vai ordenar? Diferentemente no Império Romano, na Idade Média, na Cristianitas Minor, se o mundo se recristianiza, ele vai ordenar-se diferentemente, mas tem de ordenar-se. Não devemos matar, né? Mas cada sociedade pune esse pecado de uma maneira ou de outra. É a lei positiva humana. Então, na verdade, esse discurso é um discurso pseudo-conservador e de fundo relativista. Tá? E este é o mal. Mesmo os melhores, mesmo os conservadores, não estão solidamente fundados na doutrina tomista a ponto de não incorrer nesse paralogismo. E de concessão em concessão ao relativismo moderno vai sucumbir. Mesmo esse impulso conservador, ele tende a sucumbir exatamente porque não está solidamente fundado na doutrina. Né? Pessoal, chegamos no nosso horário, tá? Se alguém tiver ainda mais alguma dúvida, por favor, temos alguns minutos lá fora, né? Agradecer a presença de todos vocês, todos os dias, né? Rogar para que tenhamos mais momentos como esse no ano que vem, como o professor disse que há disponibilidade da parte dele, né? E que possamos nos enriquecer juntos, né? As portas do Instituto estão abertas, todas as terças-feiras nós temos aula. Acompanhe a nossa página, acompanhe a nossa campanha. Muito obrigado. Pausa, professor, por favor. Para terminar, convido apenas para a próxima aula, será na próxima terça, nesse mesmo horário, no nosso local sempre, na New Walking. Será sobre a fé e o magistério da igreja. Será uma aula mais catequética, sobre a virtude da fé, a necessidade de haver um critério externo e como foi instituído por nosso Senhor, que é o magistério da igreja. Sejam todos convidados e até a próxima. E aí, doutor? Tudo bem aí em cima? Bom.